Olá, seja muito bem-vinda ao Clube das TPmigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui eu te ensino dicas práticas para você conquistar uma TPM sem estresse. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Felan, sou especialista em produtividade feminina e no episódio de hoje eu vou ensinar como eliminar o estresse na TPM, mesmo com a agenda de trabalho cheia. Então, se você está aí cheia de coisa para fazer com relação ao seu trabalho, como eu ando por aqui essas semanas, vem comigo que a gente vai bater esse papo hoje. Vamos lá? Vamos bater esse papo então? Bom, hoje eu quero falar então com as mulheres que têm muitos compromissos de trabalho. Imagino que não seja ninguém aqui, né? Quase ninguém tem compromissos de trabalho. Me falem aí. Quase ninguém tem compromisso de trabalho, né? Hoje em dia, todas nós temos compromissos de trabalho, né? Muitos compromissos de trabalho. Seja você uma funcionária de alguma empresa corporativa, de repente, e aí você tem muitas demandas externas ao longo do dia. Seja você alguém que trabalha em casa, uma empreendedora aí que trabalha em casa, seja com algum micronegócio, né? Uma microempresa que você esteja começando aí, e aí conciliar estar em casa trabalhando, montando o negócio, é um monte de coisa para fazer. Então, eu imagino que você tenha muitas coisas para fazer. Seja você uma, sei lá, uma profissional de saúde que dá plantão, que está sempre lá fazendo muitos atendimentos, com a agenda cheia de gente para atender. Então, a verdade é que hoje em dia, todas nós temos uma agenda cheia de trabalho, e até as mulheres que trabalham em casa, aí sim que a agenda é cheia. Caramba! Eu digo assim, fazendo o serviço de casa mesmo. Esse é o serviço que não para, não acaba nunca. Então, no final das contas, eu quero falar com todas as mulheres, porque hoje em dia é muito comum que a gente tenha muitos compromissos de trabalho aí na nossa experiência. Então, a verdade é essa. Por muitas mulheres hoje em dia terem um trabalho que demanda muito tempo, muita dedicação, e ainda, né, a gente tem que conciliar com todos os outros papéis que a gente representa, né? Imagino que, assim como eu, você represente muitos outros papéis, né? Tem o papel de dona de casa, o papel de eu, né, olhar para mim, o papel de, enfim, esposa, companheira, o papel de mãe, o papel de filha, de irmã, de amiga, enfim, 1001 papéis aí que a gente representa, e a gente ainda tem que conciliar tudo isso. E é óbvio que você não vai conseguir dar atenção a todos eles ao mesmo tempo, mas existem formas técnicas, formas de organizar o seu tempo, estratégias aí de organização do tempo para que você consiga ir equilibrando esses papéis que você representa. Então, hoje especificamente a gente vai falar do papel profissional que você representa, tá? Do seu trabalho. Seja ele um trabalho que você tenha uma carteira assinada, né? Trabalhe um CLT aí, que tenha lá toda aquela estrutura de uma empresa corporativa. Eu já tive, né, esse momento, mas na verdade, assim, era uma empresa pública, né, mas era CLT, então eu passei por esse período aí, essa fase de funcionária de uma empresa, que a gente acaba recebendo as demandas, né? A maior parte do tempo é a gente recebendo as demandas e tendo que cumprir aí com os compromissos. Ou seja, você, né, uma profissional de saúde, alguém que atende assim especificamente clientes específicos, uma consultora, uma coach, né, que atende ali clientes específicos, tá? E que tem a agenda cheia, às vezes fotógrafo, né? Eu lembrei agora de uma fotógrafa que tirou as primeiras fotos aqui quando eu comecei o projeto, que ela falava sobre essa dificuldade, né, dela respeitar o ciclo, porque tinha sempre, todo final de semana tinha evento para ela fotografar e fazer, ia dizer que não ia porque estava menstruada, né? E aí tinha esse dilema ali na cabeça dela. Ou seja, você,
uma dona de casa mesmo, que trabalha em casa, né? Que aí tem muita coisa para fazer, não acaba nunca esse nosso servicinho de casa. É muito importante a gente olhar para isso, porque a verdade é que hoje em dia a gente costuma, né? A grande maioria das mulheres costuma ter uma agenda de trabalho bem cheia, tá? Vamos lá. Então, eu trouxe algumas formas para você diminuir, evitar aí, eliminar, na verdade, esse estresse na TPM, tá? Mesmo com essa agenda de trabalho cheia. Vamos lá. A primeira forma, ela é óbvia, mas ela tem um jeito melhor de fazer, tá? A primeira forma é o quê? É você aprender a diminuir a expectativa durante a sua fase pré-menstrual e menstrual. Por quê? Porque a verdade é que esse é um momento do ciclo que a nossa disposição para realizar atividades diminui. Então, é bem normal você não dar conta do mesmo número de atividades que você dá tranquilamente numa outra fase do ciclo, né? Isso é muito comum. Só que, Fernanda, eu tenho as demandas externas aqui que elas chegam, o meu chefe vai me cobrar, eu tenho que entregar. Ou minha chefe, né? O que eu vou fazer? Ou então eu trabalho com vendas, eu tenho as encomendas e eu tenho que entregar. O meu cliente não vai ficar esperando a minha TPM para passar, né? Para eu entregar o que eu tenho que entregar. E aí, como é que eu faço nesse caso? Então, assim, não quer dizer que você não vai fazer aquela atividade. Se é um compromisso que você tem, se você tem um prazo ali para entregar, não quer dizer que você não vai fazer a atividade. Mas, quando você está consciente do seu ciclo, quando você está consciente e está bem com você mesma, com essa tá bem com você mesma, consciente de que essas variações são normais, de que você não precisa estar com a mesma disposição, você vai fazer a atividade, só que com menos expectativa. E se a expectativa diminui, a frustração diminui. E se a frustração diminui, o estresse diminui, né? Então, começar aqui de dentro, ó. Entender assim, cara, beleza, eu vou ter que atender aquela cliente, não estou no meu melhor dia, estou estressada de TPM, né? Estou irritada, mas vou respirar fundo aqui, vou fazer o melhor que eu posso nesse momento. Estou consciente que eu não vou dar tudo de mim. E está tudo bem. A mesma coisa se você, sei lá, tem uma reunião de trabalho nesse dia e você está com vontade de matar o seu chefe, a sua chefe. Né? Se você pudesse, aquele dia você matava ele. Respira fundo, vai para a reunião. Às vezes, ó, se contém ali, deixa para falar alguma coisa num outro momento, mas diminui a expectativa. Não acha que você vai chegar lá nessa reunião e que você vai tá com tudo muito claro, tá com as situações todas resolvidas, porque não vai estar. Não vai estar. Nesse momento, na verdade, o que vai estar aflorado são as suas insatisfações. É o que não está bom, é o que não está funcionando, é o que não está legal. Né? Então não se obriga a estar pensando diferente nesse momento. Aceita, aceita, nossa aceitação faz uma diferença enorme na nossa experiência. É igual eu falei, né? É óbvio. Fernanda, isso é óbvio. Diminuir a expectativa, diminui o estresse. É óbvio, mas qual é o jeito melhor de você fazer isso? De você conseguir diminuir essa expectativa? Conhecendo o seu ciclo, conhecendo as suas variações, tendo clareza de, por exemplo, beleza, não estou com tanta disposição, mas eu tenho uma outra habilidade que aflora que eu posso usar aqui nesse momento. Entende? Então, você precisa conhecer o seu próprio ciclo. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o primeiro passo e é um passo importantíssimo para você acabar com o estresse na TPM. Então, ó, diminui a expectativa. Se você precisar realizar alguma atividade que não tem jeito, você tem que fazer naquele momento e não é o melhor momento do ciclo para fazer aquilo, tá tudo bem. Faz
com o melhor que você tem nesse momento e fica tranquila. Fica tranquila com relação a isso, tá? Beleza? Vamos lá, então. Segunda forma aqui que eu trouxe, né? Para você conseguir eliminar o estresse na TPM, mesmo com a agenda cheia de trabalho. É você se concentrar em uma tarefa de cada vez. Quem aí é multitarefa? Quer fazer 50 coisas ao mesmo tempo? Fica com 50 abas do computador abertas. Ou fica, eu tinha, olha, desde criança, hein, eu espalhava os cadernos tudo na sala, ficava ali a tarde inteira, um monte de caderno na sala, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Tem o momento certo do ciclo para você ser assim. A fase pré-menstrual, por exemplo, a fase pré-ovulatória, por exemplo, é um momento que a gente tem mais clareza. E aí a gente consegue, tem mais disposição, a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Na fase pré-menstrual, não é o momento de você fazer 50 mil coisas. Por quê? Porque você está sem disposição, você está sem concentração. Você não vai conseguir fazer, né? Eu dei uma aula agora há pouco e achei o máximo, assim, que a aluna falou: ah, eu já entrei na minha fase pré-menstrual, estou estressada, ontem já me irritei, já soltei os cachorros, não sei o quê. E aí hoje eu acordei tão consciente que eu já pensei assim, cara, hoje eu vou ir mais devagar, eu vou diminuir o ritmo. E é sobre isso, né? Diminuir o ritmo não é não fazer nada. Às vezes vai ser, às vezes vai ter alguns momentos que você vai precisar pausar mesmo, né? Ficar mais quietinha. Mas não é sinônimo de não fazer nada. É sinônimo de desacelerar, de fazer com mais calma. Tem dia que eu estou aqui com tanta aba aberta que eu falo assim, não, Fernanda, peraí. Agora eu vou fazer o quê? Isso. Então fecha as outras abas todas e faz isso. Né? Então, a fase pré-menstrual é uma fase que a gente que é muito melhor a gente fazer uma coisa de cada vez. É uma fase que a gente está mais monotarefa mesmo. Faz uma, termina, começa a outra, termina, descansa no meio, faz pausas, faz pequenas respirações. E aí, ó, essa consciência a gente vai adquirindo com a nossa autoobservação também, né? A gente não é pega mais de surpresa pela TPM, a gente vê que ela está chegando, né? Não é assim, oh, chegou, estou explodindo. Não, a gente começa a sentir as mudanças devagarzinho acontecendo, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma baixa bem grande na fase ovulatória, e aí, enfim, tem o muco que me diz que eu estou na fase ovulatória, tem essa baixa de energia, às vezes eu sinto dor no ovário. Então, tudo isso vai me dizendo que eu estou na fase ovulatória. Aí depois eu tenho uma alta, é tão engraçado, eu fico com saudade das pessoas, eu quero falar com todo mundo que eu estou com saudade, que eu quero ver todo mundo, fico querendo encontrar as pessoas, né? Depois ali da ovulação, e aí vou seguindo nesse ritmo mais alto aí, com mais disposição, com autoconfiança. Aí logo depois eu começo a perceber o quê? Primeira coisa, indisposição, já não quero passar muito tempo aqui no computador, né? Sentada aqui na cadeira. Aí percebo o quê? Autojulgamento, né? A indisposição chega e ao mesmo tempo o julgamento. Ah, mas por que eu não estou fazendo o que eu tinha que fazer aquilo? Aí eu já vou percebendo, opa, olha a energia mudando aqui, né? Tá tudo bem, vamos diminuir o ritmo, vamos acalmar. E aí isso, feito de forma consistente, vai eliminar o estresse. Inclusive porque você vai começar a se planejar com antecedência. A gente acaba entrando no looping, né? Então vem a ansiedade. O que é a ansiedade? Um monte de pensamento sobre o futuro, geralmente
criando os piores cenários possíveis. Aí você fica nervosa, você fica ansiosa, você fica triste, e aí você entra nesse looping de pensamentos negativos, de pensamentos ansiosos. Isso é muito comum durante a fase pré-menstrual. O que você precisa fazer? Tá consciente. E aí você precisa treinar, captar isso logo no início. Começou a vir um pouquinho de ansiedade. Opa, o que eu estou pensando aqui que está me trazendo isso? Ah, tá. Anota, né? Tem vários exercícios que a gente consegue fazer anotando, pensando em um pensamento diferente para a gente praticar naquele momento. E quando você capta no início, é muito mais fácil. E vou te dizer uma coisa, ó, tem hora que a melhor solução é deitar e dormir. Se você já entrou no looping, já entrou no momentum, né, que a gente chama, dos pensamentos negativos, vai dormir. Toma um chá, vai descansar. Sabe o que eu faço aqui às vezes? Às vezes não, com frequência, porque eu gosto muito. Mas assim, nesses momentos, às vezes, eu vou assistir vídeo de comédia, que eu adoro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou open mic de stand-up também. Falo sobre o nosso ciclo, trago algumas piadas aí sobre o nosso ciclo. E eu consumo muita comédia também. Então, eu boto um vídeo de comédia e vou rir de besteira, sabe? Então, tem hora que só assim para funcionar mesmo, tá? Agora, quanto mais você praticar, perceber o momento que o pensamento chegou, que a ansiedade chegou, e trabalhar ele no início, mais fácil vai ficando. E aí, menos você entra nesse looping. Então, ó, é isso. Segunda coisa, concentrar em uma tarefa de cada vez, tá? Qual a terceira coisa? Não deixar muitas atividades para o final da fase. Tá? Então, se planejar mesmo para que os seus deadlines, né, os seus prazos, eles não estejam concentrados no final da fase pré-menstrual. E aí vocês vão me dizer, Fernanda, mas eu não tenho tanto controle. Na maior parte das vezes a gente tem, né? Às vezes realmente acontece de o chefe chegar com uma situação de urgência, ou se você atende cliente, chegar ali um monte de cliente, imagina, né? Sei lá, você atende. O que eu posso pensar assim, coisa que não tem hora marcada? Geralmente salão, né? Salão de beleza, assim, que a gente marca, mas às vezes não, às vezes chega lá, né? Chega lá um monte de cliente de última hora ali, né? E aí você tem que atender e tá no, né? Enfim, vai fazer o quê? Aí volta para o número 1, diminuir a expectativa. Vou fazer o que eu consigo aqui nesse momento, tá tudo bem, não vou dar o meu melhor, mas vou dar o melhor que eu tenho nesse momento. E aí, às vezes acontece, tá tudo bem. Mas, no geral, a gente consegue se planejar para evitar que muitos prazos fiquem para esse momento. Né? Então, por exemplo, se eu já sei, o meu chefe me pediu um relatório para a semana que vem. E eu já sei que na semana que vem eu vou estar nos dias finais de TPM. O que eu vou fazer? Eu vou antecipar agora, que eu ainda estou com disposição. Vou dar uma aceleradinha, vou dar um gásinho maior. Para quê? Para eu me beneficiar lá na semana que vem. Eu já estar mais tranquila, já estar com aquilo pronto. Então, eu dei o exemplo aí, né, do salão. Então, às vezes acontece. E eu imagino que nesses dias, quando você está de TPM, você quer matar uma cliente dessa que chega no final do expediente, né? Chega no final do expediente querendo fazer lá. E aí? Se você ainda tiver ali um pouco de disposição para atender essa cliente, diminui a expectativa. Tá tudo bem,
Dá o melhor que você pode naquele momento. Respira antes, né? Toma um chá, já dá um chá para cliente também. Inclusive, você pode conversar até com ela sobre isso, né? Conversar com ela sobre isso. Teve uma que foi minha cliente do grupo de desafio, na época que eu vendi o grupo de desafio separado. Hoje em dia eu não vendo mais, né? Hoje em dia ele é parte, é bônus lá do curso online. Mas eu tive uma cliente do grupo de desafios que ela trabalhava, eu acho que com marketing, salvo engano, eu não me lembro, agora acho que era com técnicas de venda, não tenho certeza, tá? Mas eu lembro muito dela falar para mim de ter conversado com uma fornecedora, uma cliente dela, sobre isso, sobre ela estar de TPM naquele momento e pedindo para a cliente ter um pouquinho mais de paciência com ela, porque ela não estava com muita clareza. Você pode fazer a mesma coisa. Inclusive, ajudando aí a gente a tornar essa mulherada consciente. Fala com ela, ó, eu vou te atender aqui, eu não estou muito bem, estou de TPM, assim. Então, assim, tem um pouquinho mais de paciência comigo, talvez eu seja mais devagar aqui, mas eu vou te atender. Entende? Então, vai encontrando formas. Vai encontrando formas. E se você puder, né, por exemplo, se você já tem uma agenda pré-determinada ali, então evita que muita coisa fique para aquele momento. Principalmente nos dias finais, né? Aqueles 3 dias antes da menstruação chegar, tá? Então, basicamente, é isso, tá? Basicamente, é isso. Presta atenção, ó. Como você consegue eliminar o estresse na TPM, mesmo com uma agenda cheia de trabalho? Você precisa diminuir a sua expectativa, né? Entender que muito provavelmente você vai precisar fazer atividades que não são ideais para aquela fase do ciclo que você está, mas está tudo bem. Você vai dar o melhor que você tem naquele momento, né? Segunda coisa, se concentre em uma tarefa de cada vez. Não é o momento de você fazer 1001 coisas, de você ser multitarefa. Começa uma, acaba, começa outra, acaba. Faz mais devagar, faz mais lento, tá tudo bem, tá? E terceira coisa, não deixa muitos prazos, muitas atividades para o final da fase, porque o final da fase pré-menstrual é realmente o momento do ciclo que a gente está com menos disposição, com menos concentração, né? Com menos vontade de fazer as coisas. Então, se ajuda. Evita colocar um tanto de coisa para você ter que resolver ali de última hora. Então, é isso, ó. Lembra sempre, sempre, sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Beijos!